Sobre similaridades atômicas é o seguinte, é um conteúdo bem importante, o Enem gosta de cobrar essa parte, principalmente nos aspectos teóricos, mas é muito simples. A similaridade atômica é um fenômeno que acontece entre os átomos. Aqui temos o critério massa, aqui o critério número de prótons, este outro aqui é o critério número de nêutrons, e aqui o último critério, que é o número de elétrons. Número de elétrons, tá? Símbolozinho de elétrons, o E minúsculo com negativo na frente. As espécies químicas chamadas de isóbaros são aquelas que possuem massas iguais. Ó, são os elementos diferentes, mas com massas iguais. Os isótopos são os elementos iguais, mas que possuem massas diferentes agora. Isso são isótopos. Inclusive, a única propriedade que ocorre entre o mesmo elemento é essa, é a isotopia. Tá? A isotopia é a única similaridade atômica que ocorre com o mesmo elemento. Vou até destacar isso aqui no cantinho, mesmo elemento. Depois vem a isoeletricidade e os isótonos. Os isótonos são aqueles elementos que possuem o mesmo número de nêutrons. E para determinar, nesse caso, o número de nêutrons, é necessário que seja feito um cálculo considerando a massa atômica. Lembrar que a massa é nêutrons mais prótons, a gente falou disso anteriormente, né? Então, o número de nêutrons é só fazer uma subtração, massa menos prótons. E por último, a isoeletricidade, que é quando elementos diferentes têm o mesmo número de elétrons. Eu agora vou dar um exemplo de cada um desses casos aqui para vocês. Deixa eu puxar mais para o cantinho. E é o seguinte, vamos aos elementos isóbaros primeiro. Os elementos isóbaros são então aqueles elementos diferentes que possuem a mesma massa. Para isóbaros, o exemplo do nitrogênio de massa 14 e o carbono de massa 14 também. O normal do carbono é ter massa 12. Ok, acho que a gente já falou sobre isso. Mas existe também o isótopo, inclusive é o isótopo do carbono de massa 14. É até um isótopo radioativo, a gente vai falar dele depois. O que ele serve. Mas fato é que aqui, olha só, tem elementos diferentes com a mesma massa. E a massa vem escrita aqui em cima, já falamos disso anteriormente. Portanto, elementos isóbaros. Para os elementos isótopos, são aqueles elementos iguais com diferentes massas. É o caso do hidrogênio de número atômico 1 e massa 1. E seu primo, que tem até um apelido, é o deutério, que é o hidrogênio de número atômico 1 e massa 2. Existe também o hidrogênio chamado de trítio, que é até radioativo, o hidrogênio trítio. Ele tem massa 3. Mas olha só, tá vendo que é a mesma letra? É o mesmo símbolo? Quer dizer que é o mesmo elemento químico. Porque o que determina que o elemento seja o mesmo, em todos os casos aqui o número atômico é igual. Foi 1, né? Agora vamos a um exemplo de isótonos. As espécies isótonas são aqueles que têm o mesmo número de nêutrons. Então, deixa eu pensar num caso de isotonia aqui. A isotonia que acontece entre o flúor, número atômico 9 e massa 18, e que acontece entre o oxigênio, número atômico 8 e massa 17. Olha esse caso. Elementos diferentes, o número atômico é diferente, a massa é diferente, né? 18 no flúor, 17 no oxigênio, mas o número de nêutrons é igual. Flúor tem número de nêutrons 9 e oxigênio também tem número de nêutrons 9. Como é que eu determinei isso? Quem lembra? Acabei de falar, eu usei essa equaçãozinha aqui, ó. O número de nêutrons é massa menos prótons. Eu fiz então 18 menos 9 e 17 menos 8. 8. 9 aqui, tá? Assim que eu determinei. Opa, ficou na frente, agora que eu tô vendo minha cabeça ficou na frente, deixa eu puxar pra cima. Então foi assim que eu determinei aqui o número de nêutrons do fluido oxigênio, viu, moçada? E agora vamos às espécies isoeletrônicas. Importante a ressalva de que os elementos isoeletrônicos são aqueles elementos que possuem
o número de elétrons igual, tá? E não necessariamente a carga. A gente está falando de número de elétrons igual. Deixa eu demonstrar para vocês. Então, espécie isoeletrônica, magnésio de carga 2+, flúor de carga menos e oxigênio de carga 2-. O número atômico do magnésio é 12, o número atômico do flúor é 9, o número atômico do oxigênio é 8. Observe aqui. Deixa eu dar um zoom. Nesse caso, todos os elementos têm cargas diferentes, todos os elementos têm massa, mas o número de elétrons vai ser igual. E o número de elétrons é o seguinte: se o elemento ele tem 10 prótons e 10 elétrons, ele é neutro, porque o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, carga neutra. A gente viu até isso naquele simuladorzinho que está disponível para vocês brincarem e estudarem isso com eles. Se prótons, que é o positivo, é igual aos elétrons, que é negativo, o elemento é neutro. Se eu tenho mais prótons do que elétrons, o elemento é positivo. Se eu tenho mais elétrons do que prótons, o elemento é negativo. A impressora está viva aqui, gente. Fazendo barulho sozinha. Parou. Então aqui, por exemplo, o magnésio ele é 2+, quer dizer que ele tem 2 elétrons a menos do que prótons. Né? É positivo, tem mais prótons. Uma manha que eu posso passar para vocês é o seguinte: o elemento é positivo, subtrai a carga do número atômico. O elemento é negativo, soma a carga com o número atômico. Atenção que a operação matemática é o inverso da operação tradicional. Tá? A operação matemática é o inverso da carga. Então olha só o caso do magnésio aqui. O número de elétrons do magnésio então é 12 menos 2. O magnésio tem 10 elétrons. O número de elétrons do flúor é 9, é negativo, soma, mais 1. Então, o flúor também tem 10 elétrons. Olha o oxigênio. É negativo, soma, 8 mais 2. Então, o oxigênio também tem 10 elétrons. São todos isoeletrônicos porque todos possuem, olha aí, 10 elétrons em todos desses casos aí. Por isso que são espécies isoeletrônicas. Beleza? Eu vou abrir um simuladorzinho aqui para vocês, rapidinho, que fala justamente sobre essa característica aí da isotopia. Deixa eu ver onde está esse simulador. Aqui, isótopos e massa atômica. Opa, cadê o simulador? Abriu aqui o Vegas. Beleza, agora sim. Isótopos. Então tá aí o simulador dos isótopos, começando com hidrogênio. Deixa eu só trocar de lado aqui na tela. Pronto. Vou até diminuir um pouquinho. Então tá aí. Esse é o hidrogênio. Hidrogênio, o isótopo mais abundante, tá vendo? O isótopo tem abundância de 99,98%. Esse aqui é o hidrogênio 2, a abundância dele já reduziu bastante aqui no canto direito da tela, estão vendo? Esse é o hidrogênio de massa 3, que ele só existe em condições traços. E olha só, ele é instável, ele fica tremendo. Já os demais não existem, né? Hidrogênio 4, hidrogênio 5 simplesmente não existe. No caso do carbono, esse carbono principal, que é o carbono que está em nós, o carbono 12, ele é responsável por 98,93% do carbono que existe no planeta Terra. Já o carbono 13 é 1%. E o carbono 14, que é o radioativo, existe em condições traço. Está vendo que só muda a quantidade de nêutrons? É porque são isótopos. São todos átomos de carbono. E, no fim das contas, por que esse simulador é interessante e eu quis destacá-lo com vocês? É porque quando a gente olha para uma tabela periódica como essa, está aqui uma tabela periódica. Quando a gente olha para essa tabela periódica, a gente fica observando que a massa dos elementos na tabela não é uma massa, não é um valor inteiro. Olha o caso do ferro. O ferro tem massa atômica de 55,84. Olha o caso do hidrogênio mesmo. É 1,007. O caso do carbono, 12,0107. Ué, não existe 007 prótons, não existe 007 nêutrons.
Então, como a massa dos elementos na tabela periódica é expressa assim, a resposta para isso está justamente naquele simuladorzinho que eu estou trabalhando com vocês. A gente estuda no simulador as abundâncias relativas dos elementos. Então, o hidrogênio, por exemplo, se eu tenho um hidrogênio de massa 1 e um hidrogênio de massa 2, eu tenho 50% de cada um. A massa aproximada, né, a média ponderada, vai ser tipo 1,51. Já se eu tenho 2 de massa 1 e 1 de massa 2, olha só como muda a massa dele na tabela periódica, porque muda também a sua composição percentual. No caso do hidrogênio na natureza, essa é a proporção. Ó. Isso aí é a ilustração equivalente. Então é 99,98% de hidrogênio 1 e 0,01% de hidrogênio de massa 2. Olha o caso do carbono, a abundância na natureza. O caso do oxigênio. O oxigênio, então, tem 3 isótopos muito importantes, que é o oxigênio 16, 17, 18. Inclusive, o oxigênio 18, olha só, ele é mais abundante do que o 17. Olha o caso do cloro. O cloro tem bastante isótopos, ó. Tem 24% do cloro 37 e o outro é o cloro 35, tem bastante isótopos. Olha o caso do gás nobre argônio. Bem, assim por diante. Fato é que essa ilustração, olha o alumínio. O alumínio não tem isótopo. Olha que bacana. O alumínio é 100% alumínio de massa 27, nem tem isótopos. Aqui uma ilustração do magnésio, que tem 3 isótopos importantes também. Inclusive tem um isótopo magnésio 26, que equivale a 11% da composição do planeta. Muito bem. Então isótopos são... Aqui o sódio. Existe o sódio 23 também. O sódio não tem isótopos também. Então isso é uma ilustração ideal para explicar por que, por exemplo, as massas da tabela periódica é uma massa média ponderada. Beleza? Daqui a pouco a gente vai fazer questões disso. Esse conteúdo aí adora ser cobrado no Enem, tá? O INEP adora cobrar esse conteúdinho aqui para vocês.